Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Amém, louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha na Divina Web Rádio, neste dia tão especial para nós, em que estamos no contexto tão alegre da nossa igreja, o contexto das novenas de Pentecostes, nos preparando para esse grande derramamento do Espírito Santo que se renova em nós. O Pentecostes não é uma festa, uma solenidade do passado, é justamente o contrário, é a festa da novidade, da grande novidade constante que o Espírito Santo vem nos trazer em nossa vida, em nosso coração. Seja bem-vindo você que nos acompanha. Desde já a gente pede, que vá compartilhando, vá comentando, curtindo, vá divulgando esta live para todos os que você conhece, aqueles que você sente essa necessidade de que precisam das palavras do coração. Claro que todos nós precisamos, das palavras do coração de Deus para a nossa vida. Sabemos que muitas pessoas ainda resistem a esta palavra do coração de Deus. Por isso, você é convidado a ser este evangelizador. Quem compartilha coisas boas, quem compartilha a mensagem de Deus, tem mérito de evangelizador também, porque evangeliza desta forma, pelos meios de comunicação social. Afinal, nós celebrávamos no domingo passado a Ascensão do Senhor e também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Por isso a gente até deseja os parabéns, Joel, para o trabalho de vocês aqui, por esse dia tão precioso que
que era próprio de vocês no domingo passado e de todos nós, né, que usamos os meios de comunicação social, que sejam usados justamente para evangelização, para sermos homens e mulheres anunciadores do Evangelho, como pede Jesus: ide por todo o mundo, a todos anunciai o Evangelho. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, estamos num contexto assim muito belo e uma, não, eu digo coincidência, mas mais uma providência divina, de nós estarmos nos preparando para a solenidade de Pentecostes e também a festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Por isso nós temos aqui a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Na próxima segunda-feira será dia de Nossa Senhora Auxiliadora. E é providencial porque Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo, aquela que se abriu totalmente à graça, à ação do Espírito Santo, aquela que deixou o Espírito Santo a fecundar, dar a graça de ela ser a mãe do Salvador. Então veja só que providência mesmo, não é coincidência, mas é uma providência divina nós celebrarmos juntos estas duas grandes festas, a solenidade de Pentecostes e lembrarmos da Mãe de Deus, a esposa do Espírito Santo, como nós mesmo cantávamos no início, né? Vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, que é a amadíssima esposa do Espírito Santo, aquela que realmente se despojou para a ação do Espírito Santo em sua vida. É uma grande aliança de amor entre Maria e o Espírito Santo. Um exemplo para nós, para assim também nós nos abrirmos cada vez mais à ação do Espírito em nossas vidas. Meus irmãos, já clamamos o Espírito Santo com o canto. Vamos traçar sobre nós o sinal da nossa fé, o sinal que nos identifica como cristãos, o sinal do Deus uno e trino que nos salva, que sempre está presente em nós, no meio de nós, em nossa vida. É esse divino hóspede da nossa alma, não só hóspede, mas de fato o morador da nossa alma, aquele que nos dá vitalidade, nos dá coragem, nos dá força para vivermos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, sua imagem aqui presente, ela que, toda cheia de graça, não vem sozinha, mas vem sempre com a presença do Espírito Santo, da qual ela é mergulhada, inundada do Espírito Santo, e nos dá a graça de também sermos mergulhados, fortalecidos, amparados, consolados pelo Divino Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós e auxiliai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Assim como Maria foi santificada pelo Espírito Santo, nós também queremos ser santificados pelo Divino Espírito Santo, pois esta é a grande missão do Espírito que o Pai envia para nós em Jesus Cristo, o Espírito que procede do Pai e do Filho, Senhor que dá a vida, o Senhor que nos dá a graça de vivermos na vida do Espírito, na vida da santidade. Se queremos ser santos, temos que ter o Espírito. Sem o Espírito nós não fazemos nada, nós não somos nada. Precisamos desta ação consoladora
e confortadora do Espírito, para que assim como Maria, nós, enquanto seres humanos, homens e mulheres batizados, possamos de fato crescer em santidade, crescer na vida divina com a graça do Espírito. Meu irmão, então vamos nos alimentar da palavra de Deus, palavra do coração de Deus para a nossa vida. Por isso quero convidar você a pegar hoje a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 2. Capítulo 2, versículos de 1 a 12. São João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Como vocês sabem, nós estamos acompanhando um pouco a vida de Maria, né? Desde o seu sim, desde a anunciação do anjo a ela, que é o primeiro momento que se relata no Evangelho sobre Maria para nós. Estamos perpassando um pouco a vida de Maria, de forma um pouco cronológica, da forma que a gente consegue, né, a partir dos Evangelhos, como Maria é aquela mulher do silêncio, aquela mulher que diz apenas o necessário, é verdadeira discípula que sabe ouvir e praticar a palavra de Deus antes de dizê-la, sabe viver a palavra, né? Nós não vemos tantos relatos de Maria nos Evangelhos, mas o que nós vemos já basta para vermos o grande exemplo que é Nossa Senhora para a nossa vida. Então vamos deixar com que essa palavra nos sustente, nos alimente e nos ajude a também vivermos como Maria. Vamos ouvir então. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham. Este Evangelho de São João, ele nos conta o relato de um casamento. Não sabemos quem são os noivos, quem são aqueles que estão celebrando as bodas deste casamento, mas o que nos importa
é a presença de Jesus, de Maria e dos discípulos. E o que nos importa é o sinal que se manifesta nesse casamento. E algo muito particular para nós é justamente este fato de que foi um casamento onde Jesus estava presente. Este fato é muito importante para nós entendermos este relato com a presença de Maria, de Jesus e dos discípulos. Maria, ela se faz presente no Evangelho de São João apenas 2 vezes. No início, no primeiro sinal, que é esse que nós lemos, e no último e grande sinal de Jesus para toda a humanidade, a prova do amor de Deus para conosco mais latente diante de nós, que é a cruz, onde Maria também está presente ao pé da cruz, como São João mesmo nos diz. Mas nos focando agora no Evangelho que ouvimos, meus irmãos, em primeiro lugar nós temos que ver sobre o dia em que aconteceu esse casamento. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois que Jesus havia chamado alguns discípulos. Mas se nós formos ler desde o início do Evangelho de São João, nós vamos nos deparar com o 6º dia da semana. O 6º dia da semana. E isso é muito importante nós levarmos em conta, porque o 6º dia da semana, se nós formos lá no relato de Gênesis, da criação, o 6º dia é o dia da criação do homem e da mulher. Ou seja, neste mesmo dia, o 6º dia, Jesus inicia uma nova criação. As bodas de Caná é esta manifestação de uma nova criação, de uma nova geração, podemos também dizer, que é feita, iniciada no amor. O casamento simboliza o amor. Uma aliança de amor entre o homem e a mulher, abençoados por Deus, alicerçados em Deus. Então ali é o início de uma nova geração, de uma nova criação, de um casamento, de uma nova aliança de Jesus com toda a humanidade. Percebam os detalhes deste Evangelho. E o 6º dia também quer expressar para nós a Sexta-feira Santa. É o 6º dia da semana. Já é um prelúdio, uma prefiguração daquilo que irá acontecer. A completude, a plenitude da nova aliança que acontece na cruz. Onde Jesus, na cruz que aponta para o céu e para a terra, porque tem o seu lado vertical, e que aponta para toda a humanidade com seu lado horizontal, nos quer mostrar esta nova aliança de amor de Deus para conosco em Jesus Cristo. Então, 3 dias depois, e como eu disse, se nós iniciarmos o Evangelho de São João e formos seguindo e chegarmos a esse versículo, veremos que é o 6º dia da semana. Então é o dia da nova criação, da nova geração, da nova aliança. E é interessante, meu querido irmão, minha irmã, que Jesus, ele está presente ali nesse casamento, mas antes de se falar dele, o evangelista fala da mãe. Ele diz assim: achava-se ali, nessas bodas, a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Veja só a importância de Maria. Nesse episódio, nesta cena das bodas de Caná,
Maria não é uma qualquer. E Maria se apresenta nessas bodas como uma mulher muito atenta. Uma mulher do silêncio, mas uma mulher muito esperta. Esperta nas coisas que se referem a Deus, nas necessidades do povo de Deus. Nós vemos Maria muito esperta também já no Magnífica, quando ela vê todo o contexto do seu povo e ela diz: o Senhor dispersa os soberbos de mãos vazias e exalta e eleva os humildes. Ali é Maria atenta às necessidades do povo, Maria que olha os detalhes, olha os sinais de Deus na sua vida. E Maria está aqui presente nas bodas em um lugar de destaque, por ser aquela mulher que quer o bem, tanto do casal quanto de toda aquela festa, de todo aquele contexto. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você invoca Maria, pede a intercessão de Maria para a sua família, para a sua casa, para as suas necessidades, você não invoca em vão a presença de Nossa Senhora. Você sabe que ela é auxiliadora, ela é aquela mulher atenta, que percebe as nossas necessidades e que leva a Jesus as nossas necessidades para que Ele faça o melhor para nós. E já no início do relato se diz: o vinho veio a faltar. Olha só. Talvez nós nos perguntemos, mas por que os noivos não correram atrás disso? Foram comprar mais vinho? Por que os pais, dos noivos ou até os serventes não correram atrás, se preocupando com isso? Porque afinal a festa era deles. Não era de Maria, não era de Jesus. Mas Maria é aquela mulher que se interessa por nossas necessidades. Maria nunca diz: isso não é comigo, isso não tem nada a ver comigo, isso não é preocupação minha. Maria jamais vai dizer isso, porque ela é mãe, ela é nossa mãe. Ela não está presente na nossa vida como qualquer uma, como uma vizinha, como uma amiga, como uma colega. Ela sempre se interessa por nossas causas. Por isso nós dizemos tanto: Maria passa na frente, porque ela sabe, ela quer nos ajudar. Então Maria diz a Jesus: eles não têm mais vinho. E Jesus responde: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. E aqui que os nossos irmãos, eles nos pegam no pé, Olha como Jesus é ríspido com Nossa Senhora aqui, ríspido. Mas na verdade, nós temos que entender melhor esse texto, meus irmãos. Temos que ver a teologia que está por trás dessa expressão de Jesus. O Evangelho de João é o Evangelho da hora, a hora da glorificação de Jesus, que é de modo total e pleno na cruz. Jesus quer mostrar a sua glória maior na sua entrega na cruz. Ele não quer mostrar glórias tanto em milagres, porque senão o povo iria ver Jesus simplesmente como um milagreiro, como um curandeiro, como alguém solucionador de problemas, e não como mestre, como Messias e Salvador do mundo. Jesus quis que nós o víssemos como Salvador do mundo, não somente um curandeiro, um solucionador de alguns problemas da nossa vida. Então, por isso, a glória está na cruz. Ali nós entendemos o verdadeiro caminho da nossa salvação. Mas mesmo assim, Maria alcança de Jesus a graça do vinho, a graça
de transformar a água em vinho. Jesus diz mulher, porque Maria, aqui, meus irmãos, o evangelista quer mostrar que Maria é nova Eva, é a nova mulher da criação. Lembre-se que eu disse, esse casamento quer expressar a nova criação em Jesus Cristo, a nova geração, a nova humanidade que brota em Jesus Cristo, esta nova aliança que nós sempre dizemos na Santa Missa. É esse casamento de Deus com a humanidade em Jesus Cristo. E Maria, como mulher, Imaculada Conceição, ela é esta nova Eva que não pecou, que é cheia de graça, que é pura. Por isso ela deve ser chamada, sim, por Jesus, mesmo ele sendo filho de Maria. Jesus deve dizer mulher, como este Deus encarnado dizendo mulher, santa, fiel, mulher que aceitou a vontade de Deus, mulher que realmente cumpre santamente os desígnios de Deus. Esta é a mulher que Deus esperou o seu sim. Esta foi a mulher escolhida, a mulher agraciada. Jesus, ele antecipa a sua hora porque amava Maria. Jesus antecipa a sua hora também porque ele viu o que Maria viu naquele casamento. Aquele casal iria passar uma vergonha danada se faltasse vinho. Hoje em dia nós não entendemos tanto isso, porque geralmente nas festas tem cerveja, tem refrigerante, tem suco e assim por diante. Mas naquele tempo, meus irmãos, a bebida mais importante para uma festa, ainda mais uma festa de casamento, era o vinho. E se faltasse vinho, aquilo lá seria sinal de uma grande tragédia naquele casamento. Da falta de alegria, da falta de festa, da falta de tudo que tinha de bom. Porque o vinho expressava justamente isso, esta alegria, esta festa no casamento. E mesmo Jesus dizendo, minha hora ainda não chegou, ele acolhe o pedido de Maria, e Maria não pensa duas vezes e vai dizer, fazei o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser, a tradução original. Porque ali, meus irmãos, não era Maria o destaque. Não era Maria meramente a protagonista do milagre, do sinal, da obra salvífica para aquele casamento. Mas o protagonista era Jesus. Maria apontou para Jesus. Maria diz, fazei o que ele vos disser. Eu apenas estou aqui intercedendo. Olhem só como Maria sabe se colocar no seu lugar. Até mesmo numa situação dessa, em que Maria percebeu a necessidade. Foi ela que percebeu. Ela que intercedeu. Mas ela se colocou no seu lugarzinho lá no canto. Apenas observando, deixando Deus agir, deixando acontecer. E quantas vezes nós nos achamos o direito de méritos, de grandezas, de louvores e destaque, porque eu levei aquela pessoa para a igreja, porque eu intercedi por aquela pessoa. Se não fosse eu, essa pessoa não estaria na igreja. Como nós somos miseráveis, né? Miseráveis. Ainda não aprendemos a ser bons cristãos, a tomar consciência de que é tudo mérito de Deus, é tudo graça de Deus, que nos atinge, nos alcança e nos faz viver
conforme a sua graça, na medida em que nos abrimos. Maria diz: fazei o que ele vos disser. E este sinal, meus irmãos, do casamento, como esta nova aliança, ele quer expressar para nós uma nova lei para os nossos corações. No versículo 6 nós lemos assim: achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Essas 6 talhas de pedra, elas simbolizam a lei que é imperfeita, porque o número 6 na Bíblia sempre é um número imperfeito. O número 7 é o número da plenitude e da perfeição. O número 6 é o número imperfeito e quer expressar aqui a lei de Moisés, a lei da Torá, dos primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos. Esta lei, digamos assim, que estava esperando uma plenificação, uma vitalidade, uma renovação desta mesma lei. Como Jesus disse em outra ocasião: eu não vim para revogar, para acabar com tudo, para acabar com a lei, mas eu vim para dar plenitude para essa lei. A lei que Deus mesmo deu para nós, na pessoa de Moisés e em Jesus agora, de modo muito concreto na sua própria vida. Jesus respirou a lei de Deus na sua vida, mas a lei de verdade, sem massacrar as pessoas, sem pisar em cima das pessoas por causa das leis que existiam. Então, essas 6 talhas de pedra simbolizam as leis escritas em tábuas de pedra que purificava o povo judeu, mas que ao longo do tempo estas leis foram se tornando muito rígidas, porque Deus deu na mão do povo, e o povo interesseiro, que se achava os maiores, começaram a colocar ainda mais muitos empecilhos, muitas outras obrigações, muitas normas, muitos detalhezinhos que não eram importantes. Jesus, na festa de casamento em Caná, ele quer encher as talhas novamente. Encher as talhas aqui de água, meus irmãos, minhas irmãs, quer dizer colocar esta lei, a lei legítima, a lei verdadeira e pura de Deus nos nossos corações, nos encher por dentro. Não simplesmente termos as leis escritas em tábuas de pedra, as leis gravadas no cérebro, mas Ele quer agora encher as talhas, encher o nosso coração com esta nova lei, com a lei do Espírito, a lei que dá vida, que não é uma mera norma, uma mera obrigação, mas é uma lei que dá vida. Se a lei não dá vida, não nos faz viver, não nos faz livres como filhos e filhas de Deus, ela não serve para nada. E Jesus sabia muito bem disso. Então ele diz: enchei as talhas. Percebam que as talhas, elas estavam vazias, elas precisavam ser enchidas por esta nova água, a água do Espírito, a água do nosso batismo, a água pura e límpida que Jesus vinha trazer para todos. E Jesus, Ele transforma esta água em vinho, mostrando assim para nós, meus irmãos, que a lei que o povo começou a colocar, a impor, aliás, a lei que os mestres, que os mestres da lei colocavam para o povo cumprir, esta lei estava azedando, estava se tornando com um sabor
totalmente desagradável. Por isso Jesus vem trazer este novo, esta nova lei, esta novidade, este vinho novo, este gosto, esse sabor novo, totalmente diferente. E levaram então ao mestre Sala, que provou a água tornada vinho, não sabendo de onde era. E aqui é interessante, caros irmãos e irmãs, porque Jesus, no Evangelho, o evangelista ele nos revela o seguinte: o chefe dos serventes, o mestre Sala, não sabia de onde tinha vindo o vinho, mas os serventes sabiam. O que isso quer nos dizer? Os mestres da lei, os anciãos do povo, não sabem de onde vem a novidade, porque não acolheram Jesus, não aceitaram, não aderiram, não creram em Jesus. E o objetivo maior desse sinal era justamente fazer com que os discípulos crescem, como diz o versículo 11. Os mestres não acreditaram em Jesus, mas os serventes, como diz o versículo 9, sabiam de onde tinha vindo a água transformada em vinho. Porque ali estavam os serventes. Os servos, eles se abrem mais. Quando nós nos tornamos servos de Deus, nós nos consideramos dependentes de Deus, nós aderimos mais a Ele. Nós nos abrimos. Agora, quando nós queremos ser mestres, poderosos, grandiosos, nós vamos nos fechando. Vamos nos fechando em nós mesmos e nos achando autossuficientes. Então aqui está o convite para nos tornarmos servos, para que Jesus nos acolha como seus amigos, nos dê a dignidade de amigos, nos dê a dignidade de filhos, e assim na nossa liberdade nós possamos nos abrir a esta novidade que Jesus vem nos trazer. É um evangelho magnífico este. E o mestre Sala, aquele que não sabia de nada, que deveria ser o que mais sabia, né? Diz: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Jesus chegou! O mestre Sala não poderia dizer isso porque ele não sabia de nada, mas nós podemos dizer: este vinho melhor foi guardado até agora porque Jesus chegou agora. Jesus está no meio de nós. Este vinho é bom até hoje porque este vinho é o vinho dado por Cristo, é a nova lei. Este vinho, meus irmãos, expressa o sangue derramado de Jesus na cruz. Ali está expresso a nova lei, a novidade do reino, que é a lei do amor. Se não houver amor, se não houver vida, se não houver alegria, se não houver serviço ao Senhor em primeiro lugar, lei alguma vai fazer efeito. Olha quantas leis o Brasil tem. E como que está a nossa situação? Como que está o nosso Brasil? Parece que está cada vez pior. Não bastam leis. É preciso ter vida. É preciso ter sentido atrás dessas leis. E Jesus sabia disso. Jesus vem trazer esta grande mensagem do casamento, esse grande sinal de um milagre, de um primeiro milagre, de uma primeira obra salvadora dentro de um casamento, para mostrar isso, meus irmãos, que a lei maior é justamente a lei do amor. A lei que se expressa num casamento, a lei que se expressa na doação de um padre, de alguém que se doa para o ministério consagrado, a lei que se faz verdade, que se concretiza quando alguém serve o outro, quando alguém é caridoso com o outro. Essa é a lei do Espírito, a lei que dá fruto,
a lei que realmente nos dá vida nova, nos revigora. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, os frutos do Espírito. É preciso ter fruto. A nossa lei, a nossa vida, os frutos do Espírito, os frutos da lei do Espírito são paz, alegria, caridade e tantos outros frutos que São Paulo elenca lá em Gálatas, mostrando para nós, meus irmãos, é ali que está o verdadeiro sentido de Jesus vir ao mundo, revelar a verdadeira face do Pai, revelar a verdadeira lei que Deus sempre quis que estivessem gravadas em nosso coração, esta nova aliança, esta aliança que dá vida. Vamos crer, meus irmãos, como Maria acreditou. Maria parece que já sabia de tudo, né? Mas na verdade, claro, ela foi crescendo, ela foi também aprendendo, foi amadurecendo na sua fé. Ela é Imaculada Conceição, mas ela, como criatura, como um ser humano, ela também teve a sua caminhada, a sua vida peregrina neste mundo. Então nós temos que entender isso. Maria, ela foi grande instrumento do Espírito Santo na vida de Jesus, mas na medida que Jesus foi vivendo, ela foi também crescendo, foi compreendendo ainda mais. Meu Deus, esse meu filho é maravilhoso, esse realmente é o Filho de Deus. Esse meu filho guardou o vinho melhor para manifestar a nós. Este vinho também, meus irmãos, quer nos expressar o Espírito Santo. Quando nós bebemos um pouco de vinho, ou um pouco mais além do necessário, né? Nós ficamos alegres, nós ficamos embriagados, né? Nós começamos a dizer coisa com coisa, para nos expressar que é essa alegria, né? Não estou aqui defendendo o alcoolismo, jamais, por favor. Nós estamos numa casa de recuperação, né? Mas a Sagrada Escritura nos quer mostrar isso. Quando ela fala de vinho, quando ela fala desse vinho novo que foi guardado, ela quer expressar esta alegria que o vinho traz para nós, né? Esta embriaguez do Espírito, digamos assim, o Espírito que nos deixa assim, flutuando, levitando, porque é a graça a nos tocar. Então o vinho também quer lembrar para nós esse Espírito, o Espírito Santo que nos é dado, nos é entregue na cruz por Cristo. Ele entregou o Espírito para nós, e também em Pentecostes, como nós estamos já nos preparando para essa grande solenidade. Então, meus irmãos, vamos viver esse Evangelho da nova aliança, esse Evangelho do vinho novo, esse Evangelho que deixa com que a graça divina seja mais forte do que o pecado e a morte. E assim, com certeza, nós seremos como Maria, mulher atenta aos desígnios e aos sinais dos tempos, para assim Deus agir. Ela intercedendo, nós também podendo interceder uns pelos outros. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos já encerrando esse momento de graça, momento de bênção para a nossa vida. Nós agradecemos a sua participação, né? Que você que interagiu também com a sua mensagem, você compartilhando também este nosso programa, e que Deus os abençoe sempre. Vamos nos preparar bastante, né? Com bastante vivacidade para o Pentecostes, né? Vamos deixar com que esse Espírito ele venha novamente sobre nós, ele sempre faça morada, encontre o espaço no nosso coração, e para que nós, de fato, vivamos no Espírito, a vida no Espírito, né? Não deixarmos com que a vida da carne, as obras da carne falem mais alto em nossa vida. Então vamos pedir que Deus abençoe a água, de modo especial nesse momento, que esta água seja também transformada em vinho, em outro sentido, é claro, né? Não é que a nossa água aqui presente vai se transformar em vinho, mas que ela seja esse sinal de purificação, esse sinal da lei do amor,
esse sinal da novidade do Espírito que vem sobre nós. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte das bênçãos e graças sobre nós, te pedimos que abençoe esta água que nos lembra o nosso batismo, quando fomos mergulhados na tua graça, no teu Espírito. Que ela também nos ajude a sermos, Senhor, homens e mulheres da pureza interior, homens e mulheres da vida no Espírito, assim como viveu a Senhora Auxiliadora. Senhor, te pedimos, abençoe esta água, abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos cantar e assim nós vamos encerrando o nosso programa. Que Deus abençoe você, muita paz no coração e fique com Deus e com Nossa Senhora também. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.